Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um vídeo de hoje. E o vídeo eu vou tratar, por fim, vou esclarecer para todos vocês qual é a minha abordagem. Acho que é o momento mais oportuno, tanto porque tem bastante gente buscando terapia, perguntando qual é a minha abordagem, como é que eu trabalho, e também porque eu agora abri vaga para supervisão em psicologia. Então você que é profissional, recém-formado, ou já é formado já faz um tempo, ou é estagiário, é profissional de psicologia, estagiário de psicologia, pode entrar em contato se você estiver buscando supervisão, que tem algumas vagas aí em aberto, tá bom? Então vamos lá, qual é a minha abordagem? Bom, na verdade, eu sou bastante integrativa na minha prática, no meu trabalho, mas eu quero que vocês entendam que isso não quer dizer que a gente pode sair por aí fazendo o que quiser, como quiser, da forma que quiser, sem regras nenhuma. Gente, não é isso, tá? Por favor, eu quero deixar isso muito claro antes de começar a falar qualquer coisa. Não é essa a proposta da minha prática, dessa proposta mais integrativa. Então, assim, pessoal, todas as abordagens, elas têm um propósito, elas têm uma lógica, elas são muito bem estruturadas. Todas as abordagens em psicologia, elas têm um motivo para estar ali. Então, quando a gente decide usar uma técnica mais integrada, essa ação, essa decisão, ela precisa ser muito bem estudada. A gente precisa ter muito cuidado e isso precisa ser uma decisão muito bem estudada. A minha abordagem de base, então, é a Gestalt terapia. A Gestalt terapia é uma abordagem psicodinâmica, ou seja, ela considera, ela acredita no inconsciente. Então, o que eu quero dizer com isso? Na Gestalt, a gente acredita que existe um processo muito mais complexo do que simplesmente comportamento, pensamento e ação. Ao longo do tempo, eu acho que eu escolhi a Gestalt e a Gestalt me escolheu, porque foi uma abordagem que eu já comecei a gostar nos 2 últimos anos de faculdade, quando eu comecei a pensar no meu TCC, quando eu comecei a construir o meu TCC, que foi em psicologia hospitalar na época, e foi um trabalho, um estudo que eu fiz com pacientes fora de possibilidades terapêuticas, ou seja, pacientes em fase terminal. Então eu falei sobre o medo, a culpa e a angústia nesses pacientes fora de possibilidades terapêuticas, utilizando já a abordagem da Gestalt terapia. Então, para mim, é a teoria que faz todo sentido. Para mim, ela se encaixa, ela tem a ver com a minha vida. Eu, pessoalmente, eu penso a vida, os nossos processos, da mesma forma que a Gestalt terapia traz, todos os conceitos que ela traz. Então, para mim, essa é a forma que eu acho que eu consigo ajudar as pessoas, porque eu me identifico com o que a teoria traz. Porque eu me identifico não só profissionalmente, mas eu me identifico também na minha vida pessoal. Então, a Gestalt terapia, ela é uma abordagem muito abrangente. O que eu quero dizer com isso? É que ela bebe de várias fontes. Ela tem muitas bases teóricas, ela tem muita base filosófica e ela tem uma base de estrutura que é o humanismo. Então, assim como na Gestalt terapia, eu também acredito que o ser humano, ele é capaz de encontrar o seu próprio caminho e que a existência humana, ela necessita de responsabilidade. Então, o trabalho dentro da Gestalt terapia é um trabalho de florescimento humano, porque eu trabalho muito a responsabilidade que a pessoa tem sobre o seu processo, sobre suas ações, sobre as suas experiências. Então, por isso que é um trabalho de florescimento do ser humano, daquela pessoa que está ali comigo. Então, na Gestalt terapia, a gente tem uma relação muito dialógica com a pessoa que a gente está atendendo, uma relação verdadeira, uma relação presente, uma relação de aqui e agora, onde duas almas se encontram e estão totalmente inteiras e presentes naquele momento. Então, por isso que dentro desse contexto, a Gestalt terapia faz sentido para mim, porque antes mesmo de eu entender sobre abordagens psicológicas e como é que cada uma funcionava, eu já vi as relações assim. As minhas relações são vividas assim, do presente, de uma entrega, de estar por inteiro, do aqui e agora. Então,
ela fez sentido para mim. Então eu entendo que eu escolhi a Gestalt, mas a Gestalt também me escolheu. Porém, em alguns momentos, eu utilizo sim de algumas técnicas de outras teorias, como por exemplo da teoria cognitivo-comportamental, nesse caso como uma espécie de socorro. Por que eu comecei a entender que isso fazia sentido nos meus atendimentos? Porque às vezes a pessoa ela chega muito empobrecida de recursos, ela chega até a mim totalmente disfuncional, às vezes com uma compulsão alimentar, ela tá com uma fobia, ela tá em depressão profunda, às vezes não consegue nem sair da cama, ela tá numa crise de ansiedade muito grande, um pânico muito grande. Então, eu sinto que as técnicas da TCC, da teoria cognitivo-comportamental, elas são muito importantes nesses momentos porque elas vão ajudar a pessoa a se equilibrar, elas vão trazer a pessoa para um estado mais funcional, para que aí sim a gente comece a fazer um trabalho de responsabilizar essa pessoa pelas suas ações, por tudo que está acontecendo, pela história dela, para ela conseguir encontrar o seu caminho de cura e começar assim uma transformação mais profunda. Então, nesse sentido, eu acredito e respeito muito as técnicas da TCC, porque ela ajuda muito a pessoa que chega pra gente, pra mim, pro psicólogo nesse momento. Porque imagina, a pessoa no momento, ela chega totalmente desorganizada internamente, totalmente disfuncional. Então fica muito mais difícil para ela nesse primeiro momento se aprofundar, olhar para dentro de si, fazer reflexões mais profundas, onde ela vai começar a se responsabilizar pelas próprias escolhas, pela própria vida, porque ela está totalmente angustiada naquele momento. Então, essa pessoa, quando ela chega nessas condições até a mim, eu acredito que é muito difícil dela fazer um processo de se autorregular nesse momento, por todas essas questões disfuncionais e tal. Então, algumas técnicas da TCC, por exemplo, auxiliam essa pessoa nesse primeiro momento. Então, eu costumo utilizar, sim, essas técnicas, por exemplo, da TCC, atreladas ao meu trabalho. Eu gosto muito de falar a linguagem da pessoa que está ali comigo. Eu acho que isso faz muito sentido para mim e para o meu trabalho. Então é por isso que eu utilizo de técnicas, por exemplo, da terapia cognitivo-comportamental, mas não só dela. Eu acho que quando eu falo a mesma língua da pessoa, quando eu consigo acessar isso, eu consigo trabalhar camadas muito mais profundas com essa pessoa. Eu consigo desenvolver um trabalho muito mais profundo com ela, porque a gente está falando a mesma língua. Então, daí eu acho que eu consigo, a partir daí, tocar a pessoa de uma forma muito mais profunda e muito mais presente, muito mais autêntica. Então, por exemplo, nos meus atendimentos, em algumas ocasiões, eu vejo sim a necessidade de utilizar, por exemplo, das técnicas, dos conceitos, na verdade, das barras de axis, da terapia de barras de axis. A técnica em si eu não consigo utilizar porque o meu trabalho para pessoas do Brasil é totalmente online. Então, aplicar as barras de axis eu aplico aqui na Argentina. Mas existe toda uma filosofia, um conceito por trás, e isso eu também consigo levar nos meus atendimentos e eu vejo o quanto isso ajuda a pessoa. Outra fonte que eu vou ali beber a aguinha é a psicologia educativa. O que é isso? Eu ajudo a pessoa a ser seu próprio terapeuta. Então, quando a pessoa começa a compreender os seus processos internos, o que acontece dentro dela, ela começa a se autoanalisar, a se autoequilibrar. E isso ajuda nos momentos que ela não está presente comigo na sessão de terapia, durante a semana, por exemplo. E isso eu acho muito poderoso e muito coerente com a Gestalt terapia. Então, eu passo recursos para essa pessoa para que ela consiga, durante a semana, depois do atendimento, refletir sobre si mesma. Outra teoria que eu utilizo, né, de algumas técnicas é a terapia analítica, a terapia junguiana. Porque às vezes eu sinto que a pessoa não vê muito sentido nas reflexões mais cognitivas ou até mesmo nas reflexões mais filosóficas do ponto de vista da Gestalt. Porque às vezes eu sinto que a pessoa ela consegue mergulhar mais dentro de si através de uma linguagem mais poética, por exemplo. Então, por isso que eu utilizo de recursos, de técnicas da teoria analítica junguiana.
E não só por isso, porque para mim, no meu entendimento, Jung falava muito sobre coisas que são muito coerentes com a Gestalt terapia, que para mim faz muito sentido dentro da Gestalt terapia. Então, eu levo as reflexões técnicas da teoria analítica de Jung para os meus atendimentos, porque eu acho que ela também é coerente com a Gestalt terapia em muitas coisas. Então, por exemplo, eu falo sobre arquétipos nos meus atendimentos e funciona. E para mim também tem muita coerência com a Gestalt terapia. Inclusive, eu tenho uma palestra onde eu falo sobre os arquétipos. Gente, eu acho muito importante dizer para vocês que no meu atendimento eu não me coloco num lugar de um suposto saber, onde eu vou dizer para a pessoa o que ela é, como é que ela tem que agir, o que ela tem que fazer, e ela vai sair dali sabendo sobre si a partir do meu olhar, a partir do que eu disse para ela que ela é. O meu trabalho não funciona assim. Até porque na Gestalt terapia a gente acredita que a pessoa vai descobrindo coisas sobre si mesma e nós, como psicólogos, estamos ali como um facilitador. E na análise junguiana também é assim. O analista ele não vai dizer para a pessoa quem é a pessoa, o que ela tem que fazer, como é que ela tem que ser. Então, assim como na Gestalt, a gente entende que a gente precisa ajudar essa pessoa a se enxergar melhor, a ampliar o seu olhar sobre si mesma para a pessoa entender o que ela quer fazer, o que ela precisa, qual é o caminho que ela vai seguir. Então, eu uso sim conceitos da terapia analítica de Jung, porque para mim ela é coerente com a base da Gestalt terapia. Então, eu uso o conceito de arquétipos, de persona, de sombra, de anima, animus, porque faz sentido, é coerente dentro da base da Gestalt terapia. Eu também utilizo a psicologia positiva, porque eu acho que ela tem uma visão muito positiva a respeito dos aspectos do ser humano. Eu acho que é uma abordagem que pode sim ajudar a pessoa a criar coragem de encarar algumas coisas que às vezes ela se sente incapaz de superar aquela camada de impasse, aquela camada fóbica dos medos. Quando a pessoa se sente totalmente angustiada, incapaz de entrar em contato com algumas coisas com muito medo. Então, eu acredito que a psicologia positiva ela tem um efeito muito positivo nessas situações também. Então, eu acho sim que ela ajuda a pessoa a reconhecer os seus recursos internos, o seu potencial para encarar algumas coisas e seguir no seu processo. Uma outra coisa é o psicodrama. Eu acho que o psicodrama é uma técnica riquíssima para fazer com que a pessoa consiga se olhar, olhar os seus papéis. Às vezes a pessoa está muito fechada em um único papel. Então, essa possibilidade de troca de papéis ajuda a pessoa a ter uma autoconsciência de qual papel que ela está assumindo e às vezes um único papel onde ela está totalmente fechada naquilo. E isso, mais uma vez, eu acho que é muito coerente com o que propõe a Gestalt terapia, então por isso que é uma técnica que eu também utilizo porque combina, porque casa com a minha base, que é a Gestalt terapia. A Gestalt terapia ela propõe o estar presente para uma atualização do passado. Ou seja, esse mergulho no passado, ele não é meramente para investigativo. Ele é um mergulho para a gente entender o porquê que a gente age de determinada forma que a gente age hoje. Para a gente entender aonde que a gente ficou agarrado no passado. O que que prende a pessoa? Quais são os padrões que estão se repetindo? O que está impedindo a pessoa hoje viver alguma coisa diferente? Então, dentro disso, uma experiência sensorial, uma experiência imaginativa, uma experiência psicodramática, vai ajudar a pessoa a fazer uma atualização para ela perceber que ela já não está mais naquele passado. Então, não é uma atualização somente cognitiva, racional, é uma atualização mais profunda, mais orgânica, mais de alma. Então, a minha abordagem é essa abordagem integrativa, mas é muito, muito, muito importante afirmar, reafirmar aqui para vocês que existe um fio condutor para isso, que é a minha base, que é a Gestalt terapia. Então, quando eu faço esse trabalho de integração de algumas técnicas, de outras abordagens, eu tenho a minha base, que é a Gestalt, eu tenho o meu fio condutor, eu sei para onde eu tô indo, eu sei para onde começar, eu sei o que eu vou fazer.
eu sei em qual camada a pessoa que chega até a mim está, eu sei qual é a necessidade dessa pessoa a partir do momento que eu entendo a linguagem dela. Então, eu sei qual é o momento onde eu vou ser o suporte para aquela pessoa, ou o momento que eu vou ser aquela pessoa que vai realmente ajudar a pessoa a encarar alguns desafios, algumas coisas que para ela é mais difícil, ou o momento que eu vou ser mais provocativa, trazer a pessoa mais para a realidade, para assumir a responsabilidade, para ela reconhecer os recursos internos que ela tem para lidar com as coisas que ela está trazendo. Então, são muitos os aspectos que a gente tem que ter consciência para a gente poder fazer um bom trabalho. E essa proposta de uma psicoterapia integrada, como eu trago aqui, como é a minha forma de trabalhar, ela não é um oba-oba. Não é, ai, com esse eu vou usar a TCC, com esse melhor usar a Gestalt, com esse eu vou usar... Não é isso. Não é esse oba-oba, não é essa confusão, isso é bagunça. O que eu acredito é que nós, enquanto profissionais, enquanto psicólogos, nós temos sim que ter essa base, esse fio condutor, que vai indicar para onde a gente está indo, o que a gente vai fazer, qual vai ser o nosso próximo passo. E aí sim a gente poder escolher a roupagem que a gente vai usar para ajudar a pessoa. E não é só a gente que precisa saber isso, a pessoa que a gente está atendendo, ela também precisa saber, ela também participa disso, porque afinal de contas é ela que vai se transformar, entender qual é o caminho dela para ela transformar aquilo que não está facilitando, que não está ajudando, que não está sendo funcional, para ela também conseguir mudar os comportamentos. Então, é muito importante que nós, psicólogos, a gente tenha muita consciência, muito conhecimento daquilo que a gente está fazendo, para a gente entender qual é a roupa, então, que a gente vai usar para fazer sentido para aquela pessoa que está ali na nossa frente, para que aquilo que a gente está usando faça verdadeiramente sentido para aquela pessoa. Então, a minha base é a Gestalt terapia, mas eu uso sim de outras técnicas, de outras abordagens da psicologia, com muito respeito, com muito estudo, com muito cuidado. Então, eu estudo também neuropsicologia, levo algumas coisas para o meu trabalho a respeito da neuropsicologia. Então, assim, eu estou sempre me atualizando, eu estou sempre estudando, eu estou sempre lendo uma coisa diferente, eu estou sempre fazendo um curso. E eu tô sempre muito ligada a esse meu fio condutor e a minha base. Então, a gente não pode, por exemplo, misturar, integrar coisas que não são coerentes com a nossa base, que não tem nada a ver com a nossa base, que não condiz, que são coisas totalmente opostas. E uma coisa também que é importante é que a gente não tem que só estudar teoria, mas a gente tem que estudar a nós mesmos, enquanto terapeutas. A gente tem que ter muita consciência das nossas emoções, dos nossos sentimentos, de como a gente lida com as nossas questões, com as nossas neuroses, para que a gente não leve isso para o âmbito psicoterapêutico. Então é muito importante a gente estar em terapia, é muito importante a gente estar fazendo supervisão, mas supervisão é diferente de fazer terapia, então nós precisamos estar nas duas situações, tanto fazendo terapia quanto fazendo supervisão. É isso, estude muito sobre a teoria antes de fazer uma proposta dessa integrativa. Se atualize sempre, estude muito. E estude muito também sobre você, conheça muito sobre você, para não levar isso para os atendimentos. E esteja aberto também, esteja aberto a se questionar, esteja aberto a avaliar algumas coisas, de repente, bom, isso talvez não seja legal, isso que eu estou utilizando, bom, talvez não seja legal, e assumir isso, e seja aberto a receber críticas, mas críticas construtivas. Então, se você é estagiário, se você é profissional de psicologia, se você é uma pessoa que não é da área, mas tem interesse, se você quer fazer terapia, esse espaço está aberto para você também dar a sua opinião, fazer críticas positivas. Eu sou super aberta a isso. E se eu achar que eu preciso mudar, eu realmente mudo. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que esse vídeo traga uma reflexão para vocês. Como eu disse, eu estou aberta a sugestões, a comentários, a críticas, mas críticas positivas, críticas que vai fazer com que a gente tenha um diálogo legal.
Como eu disse para vocês, eu estou com a agenda aberta tanto para atendimento como para supervisão em psicologia. Então, se você se identifica com a minha forma de trabalho e quer fazer supervisão, ainda não está em supervisão e quer fazer uma supervisão, entre em contato comigo pelo direct ou pelo link que está na minha biografia. Eu agradeço muito a presença de vocês aqui nesse vídeo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!